Oi, gente! Eu sei que eu tinha prometido postar outra parte do vlog de viagem logo, mas eu fui no cinema ver Little Woman e eu gostei muito do filme. Aí eu tava falando com a minha amiga que eu queria falar com ela sobre o filme, só que ainda não tinha lançado no Brasil. Aí eu tava conversando com ela e aí acabei não falando muita coisa, porque ela não gosta de spoiler e tal. A gente meio que chegou na conclusão de eu fazer um vídeo sobre o filme, pra falar um pouco. Aí eu vou fazer parte sem spoiler, a parte com spoiler. E aí eu tiro essa minha vontade de falar. E é um conteúdo diferente, conteúdo que eu nunca trouxe. Mas é alguma coisa que eu tô sempre falando e, tipo, eu queria fazer mais vídeos sobre isso, mas eu tenho um pouco de vergonha de ficar falando. Eu queria falar desse filme, então eu vou falar. Gente, eu gostei muito do filme, muito, muito mesmo. Eu comecei a ler o livro antes de ver o filme, mas eu só acabei lendo, tipo, 10 páginas. Vou começar um pouco do contexto do filme. É uma família que são 4 irmãs e o pai delas tá na guerra civil americana. São 4 meninas, então a casa tá sempre barulhenta, sempre uma falando, outra falando. Eu acho que todo mundo que já foi numa casa onde seja uma família com muitos filhos consegue perceber isso, que a casa cheia, barulho e tudo isso, e eu acho que a diretora conseguiu representar isso muito bem. As cenas meio que te levam lá pra dentro mesmo, todo mundo falando, barulho, uma briga com a outra e uma quer falar mais que a outra. E tem a mãe delas trabalha muito, elas também têm que trabalhar pra ajudar, tipo, a personagem principal, porque, tipo, as 4 são o principal, mas tem uma que é mais principal, que é a Jo, que é a personagem da Sarah Rose. Ela lê pra tia delas, que a tia delas é rica, é a personagem da Meryl Streep. Então todo mundo trabalha porque o pai tá na guerra e a mãe delas também é voluntária, então, tipo, ela dá agasalho pras pessoas que o marido foi pra guerra e elas não têm condições da família se sustentar, a pessoas que, tipo, tá só o pai e os filhos foram tudo pra guerra. Enfim, aí ela ajuda essas pessoas. Elas falam que são pobres, mas na minha visão elas não são pobres, porque elas têm uma pessoa na casa delas que faz comida, não sei o que lá, elas estão sempre com comida, elas sempre com comida na casa, tanto que de vez em quando elas doam e tal. Então, tipo, não acho que elas são pobres, mas elas também não são o personagem do Timothée Chalamet, que é o Laurie, que é o vizinho delas, que ele é rico mesmo. Aí o filme, ele vai passando o futuro e o passado. É porque, tipo, eu vou chamar o futuro de presente, mas não é o presente, tipo, hoje em dia. Aí tem o presente e o passado. O passado é como a Jo conhece o Laurie, e aí as coisas começam a se desenrolar no filme a partir disso. E até o ponto que encontra o presente. Aí eu falei que eu comecei a ler o livro, né? Tipo, eu li uma cena do livro. Só que quando você lê um livro e depois vai ver um filme, você fica esperando aquela cena aparecer. E o filme não começou aquela cena. Eu fiquei, meu Deus, mas essa cena, quando vai chegar essa cena? Será que vai ter essa cena? E teve. Só que foi no começo, mas foi um pouco depois. Teve e ficou, tipo, muito, muito boa. Tinha, tipo, falas, não sei se eram iguais porque a memória não é tão boa, mas bem parecidas e tudo muito certinho. E foi um trabalho muito bom da direção, porque antes de eu ver o filme, eu vi o behind the scenes, ou atrás das cenas, e com a diretora e tal, foi muito bem dirigido e produzido. Pra ficar, sabe, espontâneo, tipo, o falatório e as brigas, tudo ficou muito perfeito. Agora eu vou falar do filme em sequência. E vai ter spoiler. As 4 irmãs. A mais velha é a Meg March, que é a personagem da Emma Watson. Aí ela... Todas as 4 são muito artísticas, muito. E ela não fala que quer ser atriz, mas a Jo, ela sempre fala pra ela que ela deveria ser atriz. Elas estão sempre ensaiando peças que são escritas pela Jo, que é a segunda mais velha. E ela quer ser escritora, tanto que no filme todo tá ela escrevendo o tempo todo. Elas sempre atuam essas peças. A Jo March é a personagem da Sayuri. Aí ela é a principal do filme, que fala as coisas mais feministas, que ela fala que não quer casar,
que quer ser independente, quer fazer as coisas dela. Tanto que tem um diálogo dela com a Meryl Streep, que a Meryl Streep fala que ela tem que casar com um homem rico pra ela ficar bem, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela fala, ah, não, eu quero criar o meu próprio caminho no mundo. Você não é casada, ela. Mas eu sou rica, então é diferente. A Beth é a terceira mais velha. Pelo menos isso é no livro, no filme não fica muito claro, mas quando eu li o livro veio essa ordem dela. E ela toca piano, ela é a mais quieta delas. Ela é super tímida. Ela é a personagem da Eliza Scanley. E depois vem a Amy, que é a irmã mais nova. As outras também implicam com ela, mas ela também implica muito com as outras, principalmente com a Jo. Ela gosta de pintar, desenhar, ela quer ser pintora. E a Amy é a personagem da Florence Pugh. O filme começa com a Jo no Entre Aspas Presente, que ela tá dando aula numa escola em Nova York. Aí tem um outro professor lá que ela meio que gosta dele, mas tipo, não fica muito explícito se ela gosta dele, se ela tem tipo só uma crush por ele. E ele manda livro pra ela ler, não sei o que, não sei o que lá, é fofinho. E aí tem o passado, que começa com a Meg e a Jo indo pro baile, porque antigamente tinha esse negócio que as mulheres iam pro baile pra conhecer cara, pra casar, não sei o que lá. E quando elas estavam indo, ela rasgou o vestido. A Meg ia, dançava e ela ficava num canto. Por causa disso, a Jo acaba entrando numa sala e aí que ela encontra o personagem do Timothy, que é o Laurie. Aí ele chama ela pra dançar, só que ela diz que não pode, que o vestido dela tá rasgado. E aí eles vão dançar lá fora. É uma cena que tem até no trailer. A Meg torce o tornozelo e o Laurie leva elas pra casa, porque ele fala que vai embora cedo, sempre vai embora cedo também, desses bailes. E aí ele encontra com a família toda, tem aquela gritaria, aquela confusão. Pela primeira vez, e tipo, ele fica num canto olhando. E eu acho que ele sente muito esse negócio da família que ele não tem, porque é só ele e o avô dele, então é uma coisa muito quieta, muito calma. E aí chega ela com o tornozelo torcido, aí ela senta, aí vai uma pegar gelo, aí vai a outra fazer isso, aí ela fica contando como foi, aí vem o gelo, aí vem não sei o que, não sei o que lá. Então toda essa agitação, todo esse negócio da família, ele fica olhando. Aí quando ele sai, a Jo tá lá no sótão, porque ela ficava lendo e escrevendo lá no sótão. Ela tá lendo, aí ele fica lá olhando ela, e ele é vizinho delas. A Amy, ela se comportou mal na escola e era naquela época que os professores batiam nos alunos e tal. Aí o professor bateu nela, ela ficou chorando na frente da casa deles. A Laura falou, tem uma garota lá fora. Aí ele chama ela pra entrar, ela fala que não podia ir pra casa porque a mãe dela ia brigar, que ela tava em problema, não sei o que lá. Aí chega todo mundo na casa, e menos a Beth. Aí chega todo mundo lá, aí a Jo vê que ele tem um monte de livro. A Amy também, ela vê que ele tem um monte de livro com pintura. Eles veem aquilo tudo, que é muito diferente da realidade deles. E elas ficam, meu Deus, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eles falam que elas podem ir lá para pegar emprestados sempre que elas quiserem e tal. E quando o Laurie vê a Amy pela janela, ele tá tendo aula com o professor dele. Então ele também tá lá. E a partir daí começa uma amizade entre a família. E elas começam a frequentar um a casa do outro. Só que o elo principal é o Laurie e a Jo, que tipo, eles são muito amigos. Eles estão sempre saindo juntos, fazendo isso e aquilo, tudo junto. E o Laurie acaba até entrando no grupinho delas de fazer teatro. Aí começa também a criar a relação entre a Meg e o John, que é o professor do Laurie. E aí nesse meio tempo passam várias cenas do futuro. Eu tô juntando um pouco do passado e um pouco do futuro. Aí no futuro, aquele professor lá que a Jo gostava fala que as coisas que ela escreveu eram ruins, que não era o suficiente pra fazer um livro, não sei o que, não sei o que lá. E passa a Amy na Europa, porque a tia dela, que é a personagem da Meryl Streep, ia pra Europa e ia levar uma delas. Ela leva a Amy e ela tava procurando um marido. Só que nesse meio tempo ela encontra o Laurie. Aí ela chama ele pra uma festa. Ela fala, desculpa, que a minha irmã te deu um fora. Que tipo, ela fala isso, só que ainda não apareceu a cena, só que essa cena aparece no trailer, que ele fala que ele ama ela, você quer falar ela. Ela fala que não gosta dele, aí ela chama ele pra ir no baile, ele aparece todo bêbado, aí ela briga com ele, aí vão acontecendo várias coisas no filme, vai aparecendo a Jo e o Laurie se aproximando, vão aparecendo várias coisas eles fazendo juntos, mas não só eles dois.
a família toda. E aí ela recebe a notícia que o pai dela está doente. E eu pulei a impressão do filme, mas eu não vou ficar falando de cada cena específica, eu tô só dando um geral. Aí aparece a notícia que o pai dela está doente, a mãe delas tem que ir lá pra cuidar dele. E aí a Jo vende o cabelo dela pra mãe dela ter dinheiro pra ir. Só que ela não queria, só que ela vendeu o cabelo dela pra poder ajudar. Aí depois que a mãe dela vai embora, aparece ela de noite chorando porque o cabelo dela tá feio. Nesse meio tempo que a mãe dela sai pra cuidar do pai dela que tá doente, a Beth também fica doente. Eu não sei o que ela teve, porque tava em inglês. Só que a Jo fala que ela e a Meg já tinham pegado, mas a Amy não, então era pra Amy ficar com a tia delas. Antes da Amy ir morar com a tia delas um pouco, a Jo ficava lá lendo coisa pra ela e tal. E a tia dela tinha falado que ela ia pra Europa e que ia levar uma delas. Aí a Jo ficou com a esperança que fosse ela, né, já que ela trabalhava pra ela. Nesse meio tempo que a Amy ficou morando lá, elas ficaram meio próximas. Não muito próximas, mas elas ficaram um pouco próximas. A Jo e a Meg ficaram cuidando da Beth até que ela ficou bem. Aí depois que ela ficou bem, a Amy voltou pra casa e o pai delas voltou pra casa também. E, ao mesmo tempo, mostra o futuro. A Jo recebendo uma carta da mãe dela falando pra ela voltar pra casa imediatamente, que a Beth tava doente de novo, que ela tava com a mesma coisa. Pelo que entendi, era a mesma coisa. Tava muito mal. Aí a Jo vai pra casa pra cuidar da irmã e elas não contam pra Amy, porque a Amy tá na Europa, fazendo as coisas dela, elas não contam pra ela não ter que voltar. Aí também passa a Amy encontrando o Laurie várias vezes. E ele foi uma vez na casa que ela tava morando. Ela fala que vai desistir da pintura porque ela não é excepcional. Tipo, ela é boa, mas como ela era uma mulher, ela nunca ia conseguir se destacar. Só se ela fosse muito, muito melhor. E ela ia desistir. Mesmo que ela começasse, se ela casasse, o dinheiro ia ser do marido. Se ela tivesse filhos, os filhos iam ser do marido. E ela começa a falar sobre o casamento ser um acordo econômico. E o Laurie fica tipo, não, você tem que casar por amor. E ela já tava com um carinha lá. E ela estava esperando ele pedir ela em casamento pra casar com ele. E o Laurie fica, não, você tem que casar por amor. E ela fica falando que não dá, que ela é pobre, que ela não quer continuar sendo pobre, que ela precisa casar com aquele cara pra ter dinheiro e ficar bem, viver bem. E aí ela fala que vai desistir da pintura, que ela não vai conseguir ter o dinheiro dela fazendo isso, que ela não vai conseguir ser independente. Aí ele pede pra última coisa que ela pintasse ele, e ela concorda. No passado, tem o casamento da Meg. Aí ela vai, casa, vai embora pra casa dela, com o marido. E aí é que tem a cena que o Laurie fala pra Jill que gosta dela, e ela fala que não, que não, que não, que não. Aí depois desse... aí no casamento, a tia dela chama a Amy pra ir pra Europa com ela. Aí a Jill fica toda tipo, mas eu ia pra Europa. É mais ou menos nesse momento que as duas partes do filme se encontram. A Amy tá desenhando o Laurie. Aí eles falam de novo esse negócio de casamento. Aí ele fala, não casa com aquele cara. Aí ela fala, não, eu tenho que casar com ele. Aí ele, não, você não precisa casar com ele. Aí, tipo, ele meio que insinua pra eles ficarem juntos. E ela fica, não vou ficar com você. Eu fiquei sempre em segundo lugar da Jo a minha vida toda. E só porque você não... Só porque ela não quis ficar com você, você quer que ficar comigo. Eu não vou ficar com você agora, depois que isso aconteceu, se eu gostei de você a minha vida toda. Aí ela vai embora. Aí depois o cara pede pra casar com ela e ela fala que não. E ela vai pra casa. Aí a Meryl Streep aparece e fala que o Laurie foi embora e que foi pra Londres. Ela fica tipo, acabei de dizer não pro cara por causa dele. E aí a irmã delas, a Beth, morre por causa da doença. E é muito triste quando isso acontece. A Jill fica muito, muito sentida, porque enquanto ela tava lá cuidando da irmã, ela tava sempre lendo pra ela e ela escreveu muito sobre elas. Quando ela lia livros de outras pessoas, a Beth falava que preferia quando ela lia coisas que ela escreveu. Tipo, ela incentivava muito ela. E aí ela começa a escrever a história delas
para a irmã dela quando depois que tudo acontece. E ela tá escrevendo no sótão que ela sempre escrevia. Aí voltando pra Europa, a Amy vai voltar pra casa pra ficar com a família depois que isso aconteceu. Só que quando ela tá lá esperando a carruagem, que eles falam carruagem, dela chegar, o Laura aparece e fala com ela que ele vai acompanhar ela pra voltar pra casa, que ele não vai deixar ela sozinha. E ela conta que não aceitou o pedido do cara. E eles se beijam e tal. Só que o que acontece? O filme todo apareceu a Jo e o Laura muito como amigos. Eu não consegui chipar eles como namorados. Eu tenho certeza que tem gente que vai chipar, mas eu não consegui. Eles eram muito amigos. E o filme todo eu achei a Jo, sei lá, muito independente pra ficar com ele. Só que a amizade deles era muito bonita mesmo. E eles acabam perdendo isso depois que ele fala que gosta dela e tal. E quando ele tava na Europa com a Amy, começou, tipo, as conversas deles, começou a desenvolver uma coisa ali. E aí eles, quando juntou, eu gostei. Eu acho que começou de verdade a desenvolver um romance entre eles. E ele começa de verdade a gostar dela. Tanto que ele fala disso depois. A Jo tem um diálogo com a mãe dela, depois que a Beth morreu, que ela começa a falar que sente muita saudade do Laurel, que ela se sente muito sozinha sem ele. Porque eles eram muito amigos. Tipo, imagina você tem lá seu melhor amigo, vocês fazem um monte de coisa junto. E aí vocês brigam, você não tem mais seu melhor amigo. Ela fala que acha que se ele pedisse de novo pra ficar com ela, ela aceitaria. Aí a mãe dela fala, mas você ama ele? Aí ela fala, eu queria muito me sentir amada. Aí a mãe dela fala que isso é diferente de amar uma pessoa. Escreve uma carta falando que sente muita saudade dele, sente falta dos momentos deles juntos, que ela queria ficar com ele. Enfim, uma carta se declarando linda. E ela deixa numa caixinha de correio que tinha entre as casas deles, que ele fez e deu uma chave pra cada uma. Aí, no dia seguinte, ela acorda com ele chamando ela. E aí ela fica toda feliz, não sei o que lá. E ele conta que tá com a irmã dela, que eles se casaram indo pra lá. E aí ela meio que fica... ok. Ela se sente triste, mas tá feliz com ele, por eles. Ele fala pra ela que ele amava muito a Jo, mas que ele também ama a Amy, só que é de uma forma diferente. E a Jo fala que tá feliz por eles. Quando ela desce, ela encontra a irmã. Aí a irmã fala, ele já te contou, né? Aí ela fala que tá muito feliz por eles. Aí a irmã dela fica, graças a Deus, eu fiquei com muito medo de você ficar chateada comigo. E tá, mas aí ela aceita, sabe, a situação. E tira a carta da caixinha de correio. E aí ela começa a escrever o livro dela. Começa a escrever. Só que quando ela tava em Nova York, ela mandava umas historinhas pra publicar em jornal. E ela começa a escrever a história delas e manda uma parte pro um editor. Ele falou que era pra ela mandar o resto depois. Aí a tia delas morre. E a tia delas deixa a casa pra Jo. Aí vai elas irmãs verem a casa. Aí ela fala que acha que vai criar uma escola, porque elas sempre falavam que as escolas para as garotas lá na região eram muito ruins. E ela falou que ia criar uma escola para garotas e garotos, para dar uma educação melhor para as pessoas dali. Que ela era uma professora muito boa quando ela estava em Nova York. E quando ela estava em casa, que ela estava escrevendo lá no sótão, a mãe dela chama ela, que tem uma pessoa lá pra ver ela, e é o professor que dava aula com ela em Nova York. Ele falou que tava indo pra Califórnia e tava passando por lá e foi ver ela. Aí ele fica lá, janta, todo mundo acha ele muito bonito. E ela fica, tipo, diferente com ele. E aí ele vai embora e a Amy vira pra ela e fala, você ama ele? Aí ela fala, não, eu não amo ele. Aí todo mundo fica, não, você gosta dele sim. Aí a Amy e a Meg falam, não, vamos atrás dele. A Amy, logo prepara a carruagem, a gente vai atrás dele sim, ela vai atrás dele, você não pode deixar ele embora, você ama ele. Elas vão, tá chovendo, elas vão.
E ela chega na estação, aí corta, mostra ela lá em Nova York com o cara da edição. Aí o cara fala, eu não entendi por que ela não casou com o vizinho. Aí ela fala, porque o vizinho casou com a irmã dela. Aí ele, e o professor? Aí ela, também não, ela não casa com nenhum dos dois. Aí ele, mas eu te falei, porque lá no começo ele fala pra ela que se a personagem principal for uma mulher, no final ela tem que estar casada. Que é isso que vende. Aí ela fala, ah, então tá bom. Então ela aí volta pra cena, como se ela estivesse encontrando o cara, pedindo pra ele ficar, e ele fala que vai ficar, como se eles ficassem juntos e casassem. Aí ele, ah, então agora tá bom. E manda o livro pra publicação. Enquanto tá, aí mostra, tipo, fazendo o livro. E em paralelo mostra cenas dela na escola, com a escola aberta. E no final aparece o livro publicado. Aí acaba o filme. Eu, mexendo na internet depois, futucando, descobri que o final do livro não é assim. Aí eu fiquei, como é que é o final do livro? Aí eu fui ver, o final do livro, ela casa com o professor. Ele fala que o livro dela é muito ruim. Ela não segue em frente com o livro. Ela vira mãe e dona de casa. E isso. Tipo, não tem nada errado com ser mãe e dona de casa. Mas o personagem foi sendo construído pra seguir aquilo que ela queria, sabe? Escrever o livro dela, publicar o livro dela, as histórias dela. Ela sempre correu muito atrás disso. E ela já tinha falado que não queria casar, que não queria depender do marido. Então acho que assim, foi bom terem mudado o final. Acho muito legal que o desenvolvimento da amizade das duas famílias, porque eu não contei todas as cenas do filme aqui, mas tipo, tem cena do Laurel com a Meg, tem cena da Beth com o avô do Laurel, tem, sabe, muitas cenas assim, que não é só aquele elo principal que é a Joe e o Laurel, tem muito mais, é a amizade meio que das duas famílias, meio que uma complementa a outra, e eu gostei muito do filme.